Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 29 de março de 24. Essa é a nossa primeira revisão, né? Revisão da tarefa 01 de economia, tá? Essa aula está sendo gravada, né? E vai ser disponibilizada para vocês no Moodle, né? E no YouTube. Então logo, né? O Google, né, encaminhe a gravação para o professor. Provavelmente amanhã de manhã estará à disposição de vocês. Boa noite. Então vamos para a primeira questão. E quem é que pode ler a primeira questão para mim? Alguém pode ler? Amanda, pode ler? Assinale a alternativa que apresenta uma prática bastante difundida em uma economia capitalista liberal. Opção A: estatização das empresas privadas. B: regulação dos espaços industriais pelo Estado. C: formação de trustes e monopólios públicos. D: predomínio de pequenas empresas na economia e busca da concorrência. E E, declínio das práticas de incentivos fiscais. O que tu respondeste? Super sincera, ainda não fiz, professor. Sem problema. Alguém respondeu? Ou lendo aí, alguém pensa em uma alternativa? D. D de dado? D de Dinamarca? É isso aí, tá? Então vamos lá. Por que é D de Dinamarca, tá? Porque é o seguinte, o que é uma economia capitalista liberal? É uma economia não intervencionista, uma economia onde o Estado tem pouca participação, né? Uma economia onde o mercado se autorregula, onde o mercado atua sem a intervenção do Estado, sem a intervenção do poder público. Então, por exemplo, estatização de empresas privadas não é uma defesa, né, dos liberais, né, daqueles que defendem o liberalismo, principalmente o liberalismo econômico, né? Então, estatização das empresas privadas está errado, né? Não é a alternativa correta. A segunda alternativa qual é? Regulação de espaços industriais. Não, né? O que a gente coloca, né, na questão da economia liberal é justamente a ideia de que o mercado se autorregula, ou seja, o Estado não deve intervir, não deve regular, não deve interferir nas decisões dos agentes privados. Então, regulação dos espaços industriais também não é uma prática liberal. Terceiro, formação de trustes e monopólio público. Puxa, o que são trustes? São organizações, são oligopólios, são concentrações de mercado. E o monopólio é uma única empresa e uma empresa pública, como a Petrobras, como a Eletrobras, né, como os Correios, né? São empresas públicas que controlam um determinado setor, uma determinada oferta de bens e serviços. Né? Antigamente, tu tinha até empresas aéreas, né, que uma única, tem vários países que tinham uma única empresa aérea, e a empresa aérea era pública. Novamente, tu tinha um monopólio público. Então, por exemplo, né, a CE, antes da privatização, era um monopólio público. Né? O fornecimento de água em Porto Alegre, o DEMAI, é um monopólio público. Né? E os liberais defendem justamente o contrário, né? Defendem a concorrência, defendem a disputa pelo mercado, né? E criticam veementemente o controle dos meios de produção, do processo de produção, pela esfera pública, por considerarem, né, que o setor público trabalha de forma mais ineficiente, trabalha de forma onde há um maior desperdício de recursos públicos. Então,
C também está incorreto. Vamos para E aqui. Declínio das práticas de incentivos fiscais. Não, né? Os liberais acham, né, que em determinadas situações para estimular empresas privadas, estimular a atividade econômica, né, privada, o Estado pode agir no interesse de fortalecer o setor privado, de fortalecer a indústria, fortalecer o setor na qual recebe os incentivos fiscais, né? Então, nesse caso, né, é um dos raros casos onde a visão liberal, né, defende uma ação do Estado, mas não uma ação do Estado em defesa da produção por parte do setor público, mas sim de estímulo, de fortalecimento do setor privado. E, por último, ali, o predomínio de pequenas empresas na economia e busca de concorrência, né? Esse é o sonho de todo liberal, né? Ou seja, uma economia competitiva, com pequenas empresas competindo, disputando o mercado. Esse seria o quadro ideal do liberalismo, né? Infelizmente, à medida que o capitalismo avança, a própria dinâmica capitalista, né, uma característica, para quem estudou história sabe disso, né? A Revolução Industrial, quando começou a Revolução Industrial, tinha chamadas corporações de ofício, tinha pequenas empresas que competiam entre si, por exemplo, no setor têxtil, né, no setor de produção de roupas, né, ou com o uso do algodão, mas essa não é a realidade, né? À medida em que o capitalismo segue seus passos, há uma tendência natural de concentração, né? Uma tendência natural de formação de grandes conglomerados, grandes empresas que dominam muito o mercado. Exemplo, Microsoft, né, do Bill Gates, a própria Google é outra que tem um poder muito grande sobre o mercado. No Brasil, aqui, nós temos empresas grandes, né? Já foi maior a Globo, que dominava o mercado de telecomunicações, e por aí vai, né? Várias empresas, Vale do Rio Doce, que domina o mercado de minério de ferro, né? Mas, né, a visão liberal, né, o ideal liberal, assim, o que eles acham que seria o melhor dentro de uma economia é a concorrência via disputa de pequenas empresas. Então, a alternativa D está correta. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer questionar? A palavra é de você. Todo mundo concorda com a visão do professor? Ninguém faz um contraponto? Sim ou não? Concordo. Concordo. Tá, vamos para a pergunta 2. Quem é que pode ler a 2? Assinale a alternativa que indica o modelo econômico que melhor se relaciona ao contexto atual da economia de mercado. Alternativa A, economia planificada. Alternativa B, keynesianismo. Keynesianismo. Alternativa C, neoliberalismo. Alternativa D, desenvolvimentismo. Alternativa E, sustentabilidade. Tá, e aí, o que tu acha? Qual das coisas? Eu acredito que seja a alternativa B, keynesianismo. Keynesianismo. Todo mundo vai com quem é que está falando? Desculpe, é o Gabriel. Todo mundo concorda com o Gabriel ou tem a outra alternativa aí, pessoal? Eu colocaria neoliberalismo, professor. Neoliberalismo também. Tudo bem. Mais alguém quer colocar sua resposta? Neoliberalismo é a resposta correta. Vamos explicar então direitinho. Então, o que faz a pergunta 2? A pergunta 2 explica justamente o que é economia de mercado. O nome já diz, economia de mercado é onde o mercado estabelece preço, estabelece quantidade, né, produzida, né, quanto vai ser produzido, o preço vai determinar o quanto vai ser consumido, se vai ser mais ou vai ser menos. Essa é a visão de um liberal, né? Ou seja, o mercado, como eu falei para vocês na resposta anterior, o mercado se autorregula, o mercado define
né, a quantidade demandada, o mercado define o preço. A alternativa A ali, economia planificada. Economia planificada é uma economia definida, estabelecida a partir de metas, de objetivos do governo. Um exemplo de economia planificada foi a União Soviética, né? A União Soviética, a economia da União Soviética, lá no século passado, era uma economia planificada. O governo definia metas de crescimento, o governo definia quais setores deviam produzir mais, quais setores deviam produzir menos, né? Consequentemente, todas as decisões, né, todas as preços, quantidade, o que seria produzido, o que não seria produzido, era determinado pelo poder público, pelo Estado, né? É característico de um regime socialista ou comunista, né? Então, economia planificada não se enquadra em uma economia de mercado. Essa aqui está errada. Vamos à segunda aqui. Keynesianismo. Por que keynesianismo está errado, tá? Keynesianismo é uma visão de um economista do século passado, John Maynard Keynes, que era um economista inglês, tá? Morou muito tempo nos Estados Unidos. Ele estudou muito a Grande Depressão, a crise, né, dos anos 30 na economia americana, e que concluiu o seguinte: olha, o grande problema, a grande crise, né, que se identificou principalmente com a quebra da Bolsa de Nova York, no ano de 1929, foi devido ao neoliberalismo, a falta de controle, né, ao mercado começar a gerar problemas, a gerar insuficiência de demanda, né, a gerar crises, né, de emprego, né. Começou a partir da década de 30 a haver um desemprego muito grande, a economia entrou numa queda de investimento muito grande, e aí Keynes elaborou um livro, né, Teoria Geral do Emprego, do Juro da Moeda. Keynes nunca foi comunista, tá? Keynes sempre foi um capitalista, mas é um capitalista onde ele defendia o quê? A ação do Estado, tá? Keynes defendia que o Estado devia atuar no sentido de garantir demanda, de garantir emprego, no sentido de revitalizar a economia, já que o setor privado não tinha condições, não se mostrava competente para alterar aquela condição, né, aquela situação de estagnação econômica. A economia americana, por exemplo, nos anos 30, mais ou menos um século atrás, ela chegou a ter um desemprego de um quarto da população ficou desempregada, as pessoas passavam fome, a dificuldade era muito grande, e aí o governo americano propôs, né, ações para recuperar a atividade econômica. E um desses grandes economistas que digamos assim, orientou o governo americano foi o Keynes, né, o John Maynard Keynes, né, e ele, entre outras coisas, sugeriu para o governo, por exemplo, realizar grandes obras públicas, tá? Para quem conhece um pouquinho de arquitetura, por exemplo, uma das obras nesse período que gerou muito emprego, muita movimentação de trabalhadores foi a empresa Hoover, que durante muito tempo foi uma das maiores empresas do mundo. Represas, né? Represa hidrelétrica, né? Essa represa Hoover, ela abastece cidades como Las Vegas, né? Então, o governo, né, através de ações públicas, construiu pontes, por exemplo, a ponte de Golden Gate, lá em São Francisco, entre outras obras, inúmeras obras foram feitas pelo governo para geração de emprego, para geração de renda, né? Então, o papel de Keynes era justamente o papel de defender o capitalismo, mas, ao mesmo tempo,
salientar, destacar que esse capitalismo, né, precisava de ações do governo para o crescimento, para a retomada do crescimento, para a geração de emprego e geração de renda. Ok? Então, não é keynesianismo, né? Embora Keynes fosse um economista capitalista. Desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo é aquela visão onde o Estado está muito presente na economia. Um exemplo é durante o governo militar no Brasil, tá? Aliás, tem muita semelhança entre o governo militar no que tange a economia, tá? Não estou falando de outras questões, mas o que tange a economia, a visão econômica, política econômica, e os governos do Partido dos Trabalhadores, tá? Os dois têm uma visão desenvolvimentista, tá? Porque defendem empresas públicas, defendem que o Estado deve ser indutor do desenvolvimento, né? Deve ser estimulador do desenvolvimento. Então, por exemplo, durante o governo militar, o Estado construiu a Transamazônica, o Estado investiu na Petrobras, o Estado constituiu a Eletrobras, o Estado abriu uma série de empresas públicas, né? A Embratur, Embrafilmes, e por aí vai, né? Uma infinidade de empresas para estimular os mais diversos setores da economia brasileira. Estou falando isso década de 60 e 70, tá? Ou seja, quase há mais de 50 anos atrás. E com a entrada do governo do PT, né, principalmente a partir desse século, 2002, até tirando aí o período que ele não teve no governo, também, né, essa visão desenvolvimentista é muito presente, né, de o Estado indutor do desenvolvimento, o Estado intervencionista, um Estado que participa ativamente tanto da produção, né, quanto do financiamento, do estímulo à atividade econômica. Então, também não se encaixa dentro de uma visão de economia de mercado. E sustentabilidade não é exatamente uma visão econômica, né? Sustentabilidade é investir, produzir de forma sustentável, de forma a garantir que os recursos, né, os recursos naturais, que os recursos do meio ambiente sejam preservados para gerações futuras. Não é exatamente, claro que tanto numa economia de mercado, quanto numa economia desenvolvimentista, quanto numa economia keynesiana, ou mesmo uma economia planificada, né, a sustentabilidade, ela, no mundo atual, tem que estar presente. Então, sustentabilidade também não é exatamente algo que está associado diretamente à economia de mercado, embora indiretamente esteja associado a todas as formas de visão econômica, né? Diretamente a economia de mercado e sustentabilidade não estão associados. Sobra o quê? NEL. NEL. O que é NEL, pessoal? O que significa NEL? Novo, né? Novo liberalismo. Por que o novo liberalismo se enquadra na economia de mercado? Porque essa visão liberal é uma visão antiga, né, pessoal? Isso aí não é uma coisa nova, né? Isso aí surgiu ali no século XVII, XVIII, com a Revolução Industrial. Passado esse período da Revolução Industrial, século XIX, principalmente século XX, esse modelo liberal se esgotou, sofreu muitas críticas, né? Então, ao longo do século XX, o modelo liberal foi muito criticado, foi muito questionado, e o que preponderou, principalmente em países da Europa e países da América Latina, foi essa visão keynesiana de um Estado mais intervencionista, né? Que se confunde um pouco também com o Estado desenvolvimentista. Porém, no final dos anos 70, início dos anos 80, a defesa do liberalismo econômico, a defesa da economia de mercado volta a se tornar uma coisa relevante. Diversos países começam a desregulamentar, diversos países começam a privatizar empresas, principalmente na Europa. Talvez o maior destaque seja
seja a Inglaterra, né, que passou por um processo de privatização muito forte a partir dos anos 80. O Brasil também começa a privatizar, Vale do Rio Doce, a própria Petrobras se abre, né, várias empresas públicas se tornam privatizadas. Privatizamos, por exemplo... Estão me escutando? Sim, professor, estamos escutando. Caiu para mim aqui me esqueci, deixei desligado o meu computador, porque eu estou com o computador e celular. Para aí que eu vou ligar. Tá, estou ligando aqui de novo. Bom, enquanto isso, então, o que aconteceu? Nos anos 80, né, a Europa, principalmente através da Inglaterra, já ouviram falar da Dama de Ferro, da Margaret Thatcher? Sim ou não? Sim. Tem até um filme, né? Ela, digamos assim, ela é a grande líder, né? Ela e, na época, o presidente americano, Ronald Reagan, né? Que era um ator americano, que era um cara que defendia, que era um anticomunista ferrenho, né? E que defendia o liberalismo econômico, buscaram, né, que essa ideia liberal, chamado neoliberalismo, né, surgisse com muita força, né? Então, por exemplo, essa ideia de agências reguladoras que nós temos hoje, no Brasil, é uma ideia que vem da Inglaterra da década de 80, né? As agências reguladoras do Brasil só foram criadas no final dos anos 90. Então, por exemplo, nós tínhamos, eu quando era mais jovem, né, a telefonia no Rio Grande do Sul. Vocês já ouviram falar da CRT? Sim. Sim. A CRT era uma empresa pública, tá? Tu tinha, por exemplo, se alguém é de Guaíba, sabe que hoje em dia tu tem a indústria de celulose em Guaíba. Aquela indústria era uma indústria pública. Então tem um monte de... quem vai para a praia, tinha uma empresa que produzia açúcar, também uma empresa pública. Tudo isso foi privatizado, pessoal, inúmeras empresas, nessa onda neoliberal, né? Então, a partir do final dos anos 90, né, o neoliberalismo se destaca, né? Surge como uma importante vertente, né, de pensamento econômico, né? Retomando o papel que ele tinha no século XVIII e XIX, né? E questionando muito essa visão desenvolvimentista, essa visão keynesiana, né? Então, digamos assim, os últimos 30, 40 anos, né? Essa visão de economia de mercado, essa visão neoliberal é uma visão que, de certa forma, contrapõe, né, a visão keynesiana / desenvolvimentista. Então, a melhor resposta é justamente essa a alternativa C, né, pessoal, de neoliberalismo. Tudo bem? Professor, Fala. O Brasil, ele é considerado mesmo neoliberalismo, mesmo, por exemplo, tendo um Estado que contém o protecionismo econômico, que regula certos preços, por exemplo, de gasolina, essas coisas. Mesmo assim, fazendo tudo isso, ele ainda é considerado neoliberal? Não, a economia brasileira nunca foi neoliberal. Tá? Vamos botar o pingo nos is. É claro que depende do governo, depende da situação. Se vamos fazer um retrospecto dos últimos 50 anos, tá? A gente pega aí o governo militar, tá? que começou em 64, né, e foi até 84. Nesse período, nós tínhamos claramente uma política de desenvolvimento. O Estado era muito atuante. Né? Por exemplo, grandes estradas no Rio Grande do Sul, a Freeway, foi no governo militar. A Transamazônica, que atravessa lá a floresta amazônica, foi no governo militar. A hidrelétrica de Itaipu foi no governo militar. O investimento em usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, foi no governo militar. Grandes empresas, a Petrobras, por exemplo, nunca se questionou
a privatização da Petrobras durante o governo militar. Se criou a Eletrobras, não houve privatização de nenhuma grande empresa durante o governo militar. A Embrafilmes, que produzia filmes, era com apoio do Estado. Então, assim, se a gente pegar e fazer um retrospecto desde os anos 60 até 84, quando a queda do regime militar, não há nada de liberalismo econômico no Brasil. Aí vamos lá, sai o governo militar, entra o governo Sarney. O governo Sarney sofre muito com a inflação, né? Mas em nada, como é que eu vou dizer para vocês? Em nada se parece com o modelo liberal de novo, né? Não há privatização de empresas, o Estado continua muito forte, a ação do Estado continua muito forte, né? O Sarney continua com investimentos em infraestruturas, né? Rodovias, ferrovias. Então, isso eu já estou lá nos anos 90. Aí tu tem o período do Collor, esse aí, né, digamos assim, tem uma visão mais liberal, ele tenta diminuir o protecionismo, ele libera como é que eu vou dizer para vocês? Libera a importação de veículos, né? Diminui, facilita as importações. Então, digamos assim, o Collor, né, os 2 anos de Collor, até ele ser retirado do governo, há algumas ações, há algumas medidas, né, que buscam abrir a economia brasileira. Depois vem Fernando Henrique. Fernando Henrique é uma mistura, tá? Ele privatiza várias empresas, entre elas a principal privatização talvez tenha sido, isso já estou nos anos 90, tá? A Vale do Rio Doce, tá? Ele cria as agências regulatórias, todas essas agências que nós temos hoje, a Anatel, que é a agência de telefonia, a ANEEL, que é a agência de energia elétrica, a Agência Nacional do Petróleo, uma infinidade de agências que nós temos hoje, esse modelo de agências foi criado ainda no governo Fernando Henrique. Então, se a gente pensar assim, o governo mais neoliberal que a gente teve durante todo esse período foi, sem dúvida, tirando, claro, o governo Bolsonaro aí nos últimos 4 anos, foi o governo Fernando Henrique. Aí depois veio o governo do PT, veio o Lula, veio a Dilma, e novamente aquela visão de Estado atuante, Estado desenvolvimentista, surge com muita força, né? E a ideia de privatização, a ideia de autorregulação do mercado perde força. Então o Brasil, assim, o Brasil é neoliberal. O Brasil não é nem socialista, como alguns, né, de direita defendem, e também não é neoliberal como alguns de esquerda defendem. O Brasil é um país, assim, numa linha intermediária, né, em que em alguns momentos o liberalismo, né, algumas ações liberais ocorrem com mais força, e em outros momentos, talvez de forma mais predominante, né, a participação do Estado é muito forte. Então, definir o Brasil como neoliberal, para mim, é totalmente errado, mas eu respeito quem pensa assim, claro. Oi? Poderia-se dizer que o Brasil é keynesianista, então, mais ou menos. Exatamente. Com certas intervenções. Exatamente. Tá. É um país capitalista intervencionista, onde o Estado é muito presente. O Estado brasileiro sempre foi muito presente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Estado, por exemplo, o Brasil é um dos raros países que tem bancos de fomento, bancos de desenvolvimento. Tu tem o BNDES, tu tem o BRDE. O Brasil tem bancos públicos, né? Já teve mais, né? Foram privatizados. Por exemplo, a Caixa Econômica Estadual foi privatizada. Os bancos estaduais, o Banesp de São Paulo foi privatizado, o Banerj, embora ainda tenha alguns, como o Banrisul, né, que é um banco estadual.
mas o Brasil ainda tem grandes bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal. Deixa eu só fechar a janela por causa do vento aqui. Mas o Brasil ainda tem grandes bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, o próprio Banco do Brasil, né? Então, dizer que o Brasil é um país liberal está muito errado. Entenderam? Alô? Sim, obrigado, professor. O Brasil tem muita... a participação do setor público é muito forte. Olha o que eu estou falando aí, no setor financeiro, no setor de produção de produção de petróleo, né? O Brasil tinha até mais, eu concordo com isso. O Brasil, por exemplo, tinha, na década de 90, a telefonia era pública, né? Energia elétrica agora foi privatizada, a CE, né, para a CE Equatorial, mas ainda assim a participação do Estado é muito forte no Brasil. Tá respondido, pessoal? Sim, muito obrigado. Sim. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Tá, eu tô sem a visão aqui do... Então a resposta qual é? É a C. Neoliberalismo. Tá, qual é a próxima questão que eu ainda não tô conseguindo abrir, cair o meu computador aqui, eu tô com o computador e celular. Eu te pedi para colocar, eu não tô também com o meu... Só tô com o meu celular. Ninguém consegue enxergar aí? Eu tô com aberto aqui. Que eu tô tentando... Tá aberto? Tá aberto. Tá, lê para nós então, que eu tô tentando abrir aqui para compartilhar. O reconhecimento por parte dos teóricos do capitalismo de que o atual estágio de economia requer a reformulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado. Deu origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Isso. Algumas de suas bases são: alternativa A revisão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual. O que vocês acham? Que isso tem a ver com neoliberalismo, reforma agrária? Divisão de terras? Ou o neoliberalismo defende a propriedade privada, defende o direito de propriedade? Oi, pessoal. O que vocês acham? A segunda opção. Então tá errada essa alternativa, concordam? Sim. Próximo. B. A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio de apoio financeiro e centrais sindicais e organização não governamentais. E aí, o que vocês acham? Isso tem a ver com o neoliberalismo? Eu acho que esse aí é o socialismo, no caso, né? Não chega a ser socialismo. Pessoal, socialismo, tá? Isso que vocês têm que entender. E tem que ficar bem claro. O que é um regime socialista? Um regime socialista é um regime onde o Estado detém todos os meios de produção. O que é os meios de produção? O Estado controla ele é proprietário das terras, ele é proprietário da indústria, do maquinário, né? Ele contrata a mão de obra, ele é o único contratante da mão de obra, ele controla o sistema financeiro. Isso seria socialismo. O que nós temos de socialismo no mundo hoje, efetivamente, tá? Teríamos Coreia do Norte, que é socialista. Cuba é socialista, mas mesmo assim o Estado ainda dá margem para alguns setores atuar no mercado, como o setor de turismo, que é muito importante para Cuba. Mas tirando o setor de turismo, o resto do Estado controla tudo. O Estado controla a produção de medicamentos, o Estado controla a produção a produção agrícola, o Estado define a questão da propriedade privada. Então, Cuba também é um Estado socialista. Quem mais que é socialista? Professor, a China é socialista? Mais ou menos. A China, eu defino a China como um capitalismo de Estado. Por quê? Porque na China o que acontece é o seguinte: o Estado, como tu tem ali um partido único, né? Que é o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Chinês define quais empresas podem abrir ou não, que setores podem abrir. Boa parte do capital, se uma empresa privada abre um negócio, abre uma indústria, primeiro tem que ter autorização do Estado,
tá? E além disso, boa parte desse capital é capital público, né? Então, a boa parte dessa empresa é de propriedade do governo chinês. Então, nesse caso, não é um capitalismo como a gente conhece, como é o capitalismo nos Estados Unidos, como é o capitalismo na Europa, como é o capitalismo no Brasil. Por quê? Porque se eu abrir uma empresa, o capital é privado no Brasil, né? Não vai ser uma parte desse capital vai ser do partido A, por exemplo, do partido do governo ou do setor público. Outra coisa na China é o seguinte, a China ela é dividida por regiões e o poder político do Partido Comunista é tão forte que define exatamente o que cada região vai produzir. Entendeu? Então, é uma economia extremamente controlada, uma economia extremamente guiada, determinada a partir dos interesses do partido político, né? Que no caso é o Partido Comunista. Então, é diferente do Brasil, é diferente dos Estados Unidos, é diferente da Europa, né? E também é diferente de Cuba, é diferente da Coreia do Norte, né? Não é uma economia mais socialista, né? Mas é uma economia onde o Estado ele é muito controlador. Ah, professor, e o Brasil é mais parecido com quem? O Brasil é mais parecido com países como Espanha, como Itália, como França, né? Como própria Alemanha, onde tu tem uma participação do Estado muito forte, né? Se a gente comparar o Brasil, por exemplo, com o Japão, com os Estados Unidos, a economia japonesa, a economia da Coreia do Sul, por exemplo, a economia dos Estados Unidos, a intervenção do Estado é menor, a participação do Estado é menor. Mas aí vai de gradação, vai de um pouco mais, um pouco menos. Mas todas essas economias que eu falei, tirando aí a Cuba, Coreia do Norte e a China com as suas características, né, todas elas são mais ou menos capitalistas, um pouco mais intervencionistas ou menos intervencionistas, mas são capitalistas. Me fiz claro ou não? Sim. Tá, próximo. Alternativa C, a intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salário e estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de produtividade. E aí, o que vocês acham? Não é essa a opção. O que está errado aí? Intervenção estatal, né? Intervenção estatal. Está errado. Né? Intervenção estatal não é não é uma característica do neoliberalismo, do liberalismo econômico. Próximo. Alternativa D, atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio de controle de taxas de juros, estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. Intervenção do Estado nos mais amplos setores a fim de garantir emprego e salários. Aqui novamente, tá? Toda vez que se fala... Não, mas a B não era política assistencialista, tu não pulou uma, hein? Não, eu falei, AB, a criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir Tá, as essa tá diferenças errada, sociais. tá? Sim. A C tu já falou? Falaste? Sim, falei. Tá, agora tu tá na D, né? Sim, agora foi a D. Que é a última? Isso. Tá, deixa eu só compartilhar que agora eu achei. Só um pouquinho. Só um pouquinho, tô compartilhando com vocês. Que caiu para mim o computador aqui. Tá, leia a D de novo, por favor. A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. Aí, pessoal, tem um cara chamado Adam Smith, tá? Esse cara é o pai do liberalismo econômico, né?
tem um livro que ele escreveu chamado Riqueza das Nações, onde ele falava exatamente isso. O que deve fazer o Estado? O Estado deve cuidar do judiciário, da segurança, tá? O Estado deve garantir estabilidade, estabilidade no mercado financeiro, estabilidade da moeda, né? No caso que ele falava, e tão somente isso, né? O Estado não deveria intervir em nenhum outro setor da economia, não deveria participar na produção de bens e serviços, né? Então, dentre todas as alternativas que nós temos aí, a alternativa que mais se encaixa na pergunta é a alternativa D. Tá bem? Entendido, pessoal? Algum questionamento? Entendido. Tudo tranquilo? Podemos continuar? Pelo fato de ser atuação e não intervenção, no caso? Sim, exatamente, não é intervenção, atuação do Estado, exato, boa colocação, verbo, né? Atuação, né? O Estado não vai intervir, não vai determinar. Se o Estado, por exemplo, um liberal não quer que o Estado determine a taxa de juro. Um liberal não quer que o Estado controle a taxa de câmbio, tá? Na visão do liberal, a taxa de câmbio deve ser flutuante, autorregulável, o juro também deve ser autorregulável. Mas, muitas vezes, para tu garantir a estabilidade da moeda, né, para garantir o valor da moeda, algumas ações do mercado financeiro, algumas intervenções do Estado se justificam. Né? Mas só aí, tá? Nos demais setores, a participação do Estado deve ser mínima, deve ser a menor possível. Por quê? Porque, na visão de um liberal, toda interferência do Estado, ao invés de gerar eficiência econômica, gera ineficiência econômica. Tá bem? Então, ele pode só atuar, ele não pode intervir em nada. Dentro do pensamento liberal, não. Dentro do pensamento liberal, o Estado, toda vez que intervém, seja na taxa de câmbio, seja na taxa de juros, seja na produção de bens e serviços, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, vamos supor assim, por que um liberal defende a privatização da Petrobras, por exemplo? Porque ele acredita que se empresas privadas produzirem petróleo, irão produzir petróleo a um juro mais baixo. Por que um liberal defende a privatização do Banco do Brasil? Porque ele acredita que os bancos privados ofertam serviços melhores e a um custo mais baixo. E por aí vai, né? Então, toda vez que tu escuta a palavra intervenção, né, na visão de um liberal, esse verbo é extremamente criticado. Né? O Estado não deve agir de forma a distorcer, a atrapalhar o funcionamento do livre mercado. Tá bem? Certo, entendi. Obrigada. Tá, vamos para 4. Quem é que pode ler a 4 para mim? Eu posso. O liberalismo defende os seguintes princípios básicos: individualismo, valorização trabalhista, liberdade de expressão ideológica, o livre mercado, que seria a liberdade econômica, ou seja, livre concorrência entre as empresas, limitar o Estado nas decisões econômicas de modo que ele quase não participe, igualdade e direitos igualitários diante das leis. Essa questão é interessante, hein? É bem difícil essa, né? O que vocês acham? Vamos lá, um por um, tá? Né? Vamos lá, um por um. Individualismo. Vocês acham que o liberalismo defende essa visão de individualista? Eu acho que sim. Sim. Se vocês já tiveram aula com outros professores, né? Provavelmente já falaram várias vezes em coletivo, não, né? É comum isso, não é? Sim. Sim. Não tem problema, é uma visão diferente, tá? É uma visão
contrário ao liberalismo. O que o liberalismo, e aí novamente eu vou me lembrar desse grande economista, o pai do liberalismo, Adam Smith. O que ele dizia? Olha, cada um fazendo a sua, cada um agindo de forma a maximizar o seu interesse individual, o seu ganho individual, vai gerar um benefício coletivo. Ele não dizia, ele estava dizendo o seguinte: olha, Ricardo, trabalha, ganha teu dinheiro, abre a tua empresa, investe no mercado financeiro, produz bem. Se tu fizer isso, por exemplo, se tu abrir uma pequena empresa, tu vai gerar emprego, tu vai gerar renda, tu vai gerar dinheiro, tu vai transferir dinheiro para o governo, para que o governo possa ter recursos para financiar os seus gastos. Então, a tua ação individual gera o quê? Gera um benefício coletivo. Essa é a visão liberal. Já a visão socialista é o seguinte: não se pode pensar de forma individual. A prioridade, assim, o objetivo é pensar de forma coletiva, porque toda vez que tu age de forma individual, tu pensa de forma individual, tu prejudica o coletivo, né? Tu age de forma egoísta, tu age de forma a atender o teu interesse e não a atender o interesse coletivo. Então, na visão de uma pessoa de esquerda, de uma pessoa socialista, por exemplo, o coletivo sempre se sobrepõe ao individual. Na visão de um liberal, de alguém que defende o mercado, que defende a ação individual, né, há uma crença de que o teu trabalho, a tua ação individual, né, as tuas ações, as tuas atividades vão te beneficiar. Claro que vão te beneficiar, vão gerar maior bem-estar para ti, sim, mas também terão como consequência um ganho coletivo. Entenderam ou não? Sim. Tá, vamos lá. Essa segunda aqui é extremamente discutível, tá? Valorização trabalhista. Se tu perguntar para uma pessoa de esquerda, a pessoa de esquerda vai dizer que um liberal não defende a valorização trabalhista, né? Que o liberal defende que o trabalhador deve ganhar o mínimo possível, porque o empresário vai maximizar lucro, vai ter um lucro maior quanto menor for o salário do trabalhador. Essa é a visão de um cara de esquerda. Para um cara de direita, para um liberal, ele pensa o contrário. Ele diz o seguinte: olha, quanto mais renda tiver o trabalhador, quanto maior for a valorização dele, quanto maior for a remuneração dele, mais dinheiro vai circular na economia, mais oportunidades de investimento, mais oportunidades de negócios a economia terá. Consequentemente, a valorização trabalhista não é ruim dentro da visão liberal. Bom, isso na teoria. Na prática, a gente sabe que muitas vezes, se o governo não regula, se o governo não controla, se o governo não estabelece uma legislação, né, os salários, por exemplo, a legislação do salário mínimo, né, é uma garantia que o trabalhador não pode ganhar menos que um salário mínimo. Isso é uma política intervencionista, isso é uma ação do governo para inibir o quê? Para inibir que o trabalhador possa ser explorado, para que o trabalhador possa sofrer todo tipo de situação de trabalhar e não ter em troca, né, a sua valorização. Então, se eu for pensar como liberal, eu vou dizer que isso aqui, que o liberal defende a valorização trabalhista. Se eu pensar como esquerda, eu vou dizer que não, né, que a valorização trabalhista não é bem-vinda para os liberais, né? E se eu pensar
na realidade, o que a gente vê? A gente vê que há necessidade de regulação, há necessidade de intervenção do Estado, há necessidade de estabelecimento de uma remuneração mínima para garantir que o trabalhador não seja explorado, para garantir que o trabalhador não seja né, que o valor do trabalho tenha realmente tenha valor, né, que o trabalho tenha valor. Entenderam? Sim. Tá. Liberdade de expressão ideológica. Isso aqui é muito importante. Quando a gente pensa em liberalismo... Oi? Eu não entendi. Parece meio contraditório, não entendi se é ou não. Vamos de novo, então. Valorização trabalhista. Então tá. O que diz uma pessoa de esquerda, uma pessoa que tem uma visão de esquerda? Vai dizer o seguinte, olha, valorização trabalhista não é uma coisa que os liberais defendem. Por quê? Porque os liberais querem maximizar lucro, maximizar ganhos, né? Não estão preocupados com o trabalhador. Então, na visão de um esquerdista, ele vai de uma pessoa de esquerda, vai dizer o seguinte, olha, o trabalhador jamais será valorizado dentro de uma economia liberal. Tá? Ele vai ser explorado, ele vai ter uma remuneração muito baixa, porque o empresário, o capitalista vai tentar pagar o menor salário possível. Isso na visão de uma de esquerda, ok? Até aí tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Agora, vamos lá. Na visão de um liberal, dos liberais, a valorização trabalhista é boa para a economia, é boa para o mercado, é boa para os negócios. Por quê? Porque quando tu tem muita gente ganhando bem, ou muita renda circulando na economia, tu tem oportunidades de negócio, tu tem oportunidades de investir em setores. Vou dar um exemplo, Estados Unidos, tá? Estados Unidos é um país onde as pessoas ganham bem, ganham muito bem, né? Por exemplo, um balconista de loja nos Estados Unidos ganha em torno de $2.000 por mês, isso aí dá R$10.000, tá? Claro que o custo de vida lá é mais alto, mas ganha em torno de $2.000, um balconista de uma grande loja, tipo, sei lá, uma Renner, tá? É bom para a economia americana, que é liberal? Porque esse cara vai ter renda para consumir, vai ter renda para ir no McDonald's, vai ter renda para ir no cinema, vai ter renda para ir no shopping comprar uma camisa, né? Então, os liberais dizem, não, nós não somos contrários à valorização trabalhista, nós não somos contrários que o trabalhador ganhe mal, né? Para nós, o trabalhador ganhando bem estimula a economia, estimula os investimentos, cria novas oportunidades de negócio. Tá claro? A segunda alternativa? Entendi. Então, ele defende a valorização. Defende. Tá. Então, entendi. Agora vamos por último. Vamos aos fatos. Voltamos para o Brasil agora. Nos Estados Unidos não tem salário mínimo, tá? Salário mínimo não existe. Mas no Brasil, o que acontece? Com a nossa cultura, né? A gente teve a questão da escravidão, teve a questão, né, tem trabalho análogo à escravidão, né, nós temos uma taxa de desemprego muito alta, então tem muito trabalhador procurando emprego. Então, na visão, não é só do governo atual, de todos os governos, o salário mínimo no Brasil foi criado no governo de Getúlio Vargas, lá na década de 30. Ou seja, quase 100 anos foi criado o salário mínimo, a famosa legislação trabalhista, que criou o salário mínimo. Então, há muito tempo o Brasil tem uma visão de que a valorização trabalhista só ocorre mediante o quê? Mediante a regulamentação, a lei, a obrigação de um empresariado, do capitalista, remunerar minimamente o trabalhador. Então, eu coloquei aqui a visão de um liberal, coloquei a visão sei lá, de pessoas que acreditam, né, de pessoas de esquerda, né, de cientistas de esquerda, de pensadores de esquerda, e coloquei a visão de fato que acontece no Brasil. Entenderam ou não? Sim.
Ficou claro para ti, Amanda? Sim. Ficou claro para todo mundo ou não? Sim. Tá. Agora vamos lá. Liberdade de expressão ideológica. O que é essa tal de liberdade? Isso aqui é interessante. Eu vou dar um exemplo, por isso que eu gosto de história. Guerra Civil Espanhola, tá? Na Guerra Civil, já ouviram falar da Guerra Civil Espanhola? 1939, tá? A Espanha estava numa crise econômica fantástica e começou um conflito político enorme, tá? Nesse conflito político, o que aconteceu? O governo do ditador Franco, que era apoiado então pelo Hitler antes da Segunda Guerra, tá? A Guerra Civil Espanhola acho que vai de 36 a 39, antes da Segunda Guerra, tá? Então, o governo do ditador Franco lutava contra quem? Contra aqueles que defendiam a democracia, defendiam a liberdade de expressão, a liberdade ideológica. Entre esses estavam comunistas, estavam socialistas e estavam liberais, por incrível que pareça. Liberais e socialistas estavam juntos contra o governo apoiado por Hitler. Quem ganhou foi o governo apoiado por Hitler, foi Franco, né? Então, o general Franco, durante quase todo o século XX, comandou a Espanha, né, num regime ditatorial. Então, se perguntar para um liberal se ele defende a liberdade de expressão, se ele defende a liberdade ideológica, evidentemente que ele vai defender. Ele vai dizer o seguinte: não. Eu, como liberal, eu, como defensor da democracia, defensor da liberdade, eu sou obrigado a defender a livre manifestação, a livre opinião ideológica, livre, né, cada um com a sua visão, né, respeitado as suas diferenças. Ok? Assim como um social-democrata também, né, que seria, mas isso é outra história, né? Podemos falar mais tarde sobre social-democrata, mas falando especificamente do liberal, é isso. Entendido ou não? Sim. Entendi. Ele, então, defende também a liberdade. Não, o liberal, pessoal, defende a liberdade de expressão. Ele não é um. Vou dar um exemplo bem prático no Brasil, tá? O partido no Brasil, que seria o partido mais próximo dessa visão liberal, seria o Partido Novo, tá? Ele, lá no estatuto, se vocês lerem o estatuto do Partido Novo, está bem clara a liberdade de expressão, a liberdade ideológica, né? Direito de opinião, né? Então, um liberal no seu... muitas vezes a pessoa se diz liberal e não é, tá? Isso tem que ficar claro, tá? Ou se diz socialista e também não é, ou não entende como é que funcionam as coisas, né? Então, isso é muito interessante, mas na doutrina liberal, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade ideológica, ela é defendida. Tá bem? Sim. Diferente, por exemplo, de regimes de extrema, tá? De extrema direita e extrema esquerda, tá? Esses regimes de extrema direita, extrema esquerda não defendem a liberdade de expressão, não defendem a opinião ideológica, acreditam que a visão, né, a visão deles é a visão que deve sobrepor a todas as demais. Mas, né, é outra questão isso aí. Tá. O livre mercado, que seria liberdade econômica, ou seja, livre concorrência entre as empresas. Acho que aí não tem dúvida, né, pessoal? Limitar o Estado nas decisões econômicas, de modo que ele quase não participa, também não tem dúvida. E igualdade de direitos igualitários diante das leis. Isso aqui é outra questão interessante, tá? Isso aqui tem a ver com a Revolução Francesa. O que falava a Revolução Francesa, pessoal? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Exatamente. E o que a Revolução Francesa ela surgiu? Como um contraponto ao quê? A uma monarquia, né? Uma monarquia que estabelecia diferenças entre a nobreza,
entre, né, reis, os reis tinham um poder absoluto, né? Então, essa visão liberal, ela vai ao encontro da visão republicana, vai ao encontro da visão de defesa da igualdade de direitos, né? Então, um liberal, na sua essência, né, ele é um defensor, né, dos direitos igualitários. Por exemplo, dá um exemplo da questão da escravidão no Brasil. Nós agora estamos fechando, em 1824 foi a primeira Constituição, tá? Outorgada, é verdade, mas antes dela ser outorgada pelo Dom Pedro I, houve uma grande discussão e houve uma grande divisão, né? Havia os absolutistas e havia os liberais. Entre os liberais, a maioria era defensor da abolição da escravatura, tá? Ou seja, estou falando de 1824. A abolição da escravatura no Brasil, infelizmente, foi só em 1888, quase mais de 60 anos depois, entenderam? Então, a visão liberal é a visão de direitos igualitários. Tá bem? Certo. Nesse ponto, por exemplo, a visão liberal se aproxima da visão socialista, que também é uma visão de direitos igualitários. Tá? Geralmente, quem não defende os direitos igualitários são aqueles que acham que existe a sociedade de castas, né? Sociedade onde acredita que por cor, por poder econômico, por dinheiro, por gênero, né? Né? Tu tem sei lá, tu tem maiores direitos que outros, né? Mas tanto liberais quanto socialistas são defensores da igualdade entre as pessoas, ok? Sim. Então, se a gente olhar todas as alternativas, a única que a gente pode dizer assim que de fato não se encaixa dentro de uma visão liberal é a valorização Trabalhista ali. Exatamente. Porque apesar de eles defenderem essa valorização trabalhista, de fato, pessoal, né, o empresário quer o quê? Maximizar lucro. E uma das formas para maximizar lucro qual é? Reduzir custos com trabalhadores, com salários. Concordam? Sim. Então, se não houver uma regulamentação, se não houver uma lei, uma norma que estabeleça um valor mínimo de remuneração do trabalhador, muitas vezes esse trabalhador termina sendo explorado, termina tendo uma remuneração que é inferior do que aquilo que ele merecia receber, o que é digno, né? Chamada remuneração digna. Ok? Sim. Então fica a alternativa D, isso? A D, alternativa D. 5 alternativas estão corretas. Certo. Alguém quer questionar? Alguém quer fazer o contraponto? Sim ou não? Não, Aqui faltou, né? Não, tá tudo bem. Né? Tá tudo tranquilo, né? Tá, aqui a gente respondeu neoliberalismo, né? Na 2. E aqui... essa aqui. Faltou alguma questão ainda ou não? A 3. Tá onde mesmo? Tá 5, né? Isso, é 5 agora. Isso, da 5 em diante. Tá, quem é que lê para mim? Sobre o modo de produção capitalista e uma política estatal, identifique suas características. A. Liberdade de comércio. Ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos. E aí, pessoal? Produção capitalista, liberdade de comércio, tá certo ou errado? Hein? No modo de produção capitalista, liberdade de comércio, tá certo ou errado? Tá certo? Porque Tá aí certo. promove a concorrência, né? Exatamente. E para uma política estatal, tá certo ou não? Ações afirmativas para grupos sociais menos favorecidos? Eu acho que não, né? Por causa dos menos favorecidos ali, eu não entendi muito bem daí. Olha aqui, ó.
aqui talvez até esteja um pouco confuso mesmo. Por exemplo, o que o Estado, uma das funções, é aí que a gente tem que entender. O capitalismo, pessoal, na corrida com o socialismo, ele venceu, tá? O capitalismo é mais eficiente, o capitalismo é mais produtivo, o capitalismo, né, ele gera mais resultados. O grande problema do capitalismo em relação ao socialismo é que esses resultados são mal distribuídos, tá? Geralmente, tu tem uma concentração de renda muito grande, tu tem uma concentração de riqueza muito grande no capitalismo. É a própria dinâmica dele que gera essa concentração, tá? O que se faz? O que pode ser feito para minimizar essas consequências negativas do capitalismo? Políticas públicas, políticas estatais. No Brasil, por exemplo, o que nós temos? Nós temos as chamadas políticas assistenciais, não temos? Por exemplo, a Bolsa Família. Tá? Nós temos Bolsa Escola, nós temos escola pública, nós temos saúde pública, nós temos uma série de políticas estatais, políticas de Estado, tá? Que, de certa forma, garantem, mesmo para aqueles que, de certa forma, não foram aquinhoados com a riqueza obtida pelo capitalismo, terem o mínimo para viver. Entenderam? Então, a grande questão do capitalismo é o seguinte: apesar de ser extremamente mais eficiente que o socialismo, mais produtivo, com melhores resultados econômicos, esse resultado econômico que ele gera não é um resultado que gera uma boa distribuição. Igualdade? Oi? Que distribui com igualdade. Igual, eu não gosto dessa palavra. Eu vou confessar para vocês, tá? Eu gosto da palavra equidade, porque nós não somos iguais. Eu não sou igual a ti, Amanda, que não sou igual ao Gabriel, o Gabriel não é igual a ti. Nós temos diferenças de capacidades. Por exemplo, eu não sou igual ao Neymar, eu não sou igual ao Vini Júnior. Quem é que tem mais capacidade para jogar futebol? O Vini Júnior. O Vini Júnior, né? Então tá certo o professor ganhar a mesma coisa que... Imagina eu jogando futebol e o Vini Júnior jogando futebol. Eu teria que ganhar igual a ele? Não, né? Vini Júnior joga muito mais do que eu, né? Ou não precisa nem comparar o Vini Júnior com o Ricardo. Vamos comparar o Vini Júnior com o jogador do Grêmio e do Inter. Mesma coisa. Entenderam? O Vini Júnior joga mais, então vai jogar no Real Madrid. Bota eles para falar de economia, então. Não. Entenderam? As pessoas não são iguais. Então, o Vini Júnior, imagina, a igualdade. Então, vamos fazer com que o Vini Júnior ganhe a mesma coisa lá que o centroavante reserva do Grêmio, sei lá quem do Inter lá, o lateral direito do Inter. Não, o Vini Júnior joga muito melhor que esses dois, concordam ou não? Concordo. Então essa palavra igualdade não encaixa bem. As pessoas não são iguais nas suas competências, as pessoas não são iguais no seu esforço. Tem gente que vai tirar nota melhor e menor, porque se vai se esforçar mais, vai se esforçar menos. As pessoas não são iguais nas suas habilidades, né? Algumas são mais hábeis, né? Tem o Pablo Picasso, tem o Zé da esquina, que não pinta nada, entenderam? Tem o Bill Gates, tem o Elon Musk, tem o Ricardo, que é professor, tem o Vini Júnior, e tem sei lá quem, entendeu? Tem o cara que joga lá no São Luís de Juí. Então, tem diferenças, tá? Então, buscar a igualdade não é o melhor caminho, tá? Eu sempre digo, buscar equidade. O que é equidade? É justiça. Se o Vini Júnior ganha mais, ele tem que receber um salário maior, é justo. Entendeu? Se ele tem mais habilidade, mais qualidade que outro jogador, ele tem que receber um salário maior. Tá bem? Sim. Tá, vamos lá então. Então aqui tá certo, tá? Esses dois aqui estão certos. Agora vamos ao próximo aqui. Modo de produção capitalista e sociedade de classe são coisas... Tem a ver ou não? Não. Não, né? A sociedade clássica é típico de regime socialista, que tu critica a sociedade de classe, assim por diante. Nem vou entrar no outro aqui para não perder tempo. Economia de mercado, sim, tá?
para modo de produção capitalista, que está certo. Programas de apoio a setores econômicos pouco competitivos. Aqui também está certo. Isso aqui também está certo. Tá? Aqui também está certo. Aqui também está certo. Trabalho assalariado no modo de produção capitalista? Sim. No modo de produção capitalista é trabalho assalariado. No modo de produção escravista, tu não tinha a remuneração do trabalho, né? O escravo era um proprietário do proprietário de terra, né? Já no modo de produção capitalista, não, né? O trabalhador, ele vende a sua força de trabalho, né? Ele não é o empregador, o capitalista, ele não é proprietário do trabalhador, ele simplesmente remunera o trabalhador pela sua força de trabalho. Então isso aqui está certo também. E aqui está certo também. Está mal formulada essa questão 5, tá? Seriam todas as alternativas estão certas. Apenas a alternativa B tem uma alternativa errada, tá? Vou mudar Isso, aqui aquele começo ali também, da B, Oi? naquele... É só aquele começo ali, sociedade de classe, o resto tá certo. Exatamente, né? Entendi. Tá? Então, poderia até mudar aqui, mas não tem problema, mas eu poderia mudar assim, sobre o modo de produção capitalista e uma política estatal, identifique a alternativa que não se enquadra nessas características. Poderia colocar isso, né? Aí seria a alternativa B, tá? B. Tá. Vamos deixar marcado B, então. Podemos deixar marcado B, sem problema. Tá. Mas mais importante que deixar marcado é entender. É entender, sim. Tá, vamos Mas lá. entendi. Tá, defina o conceito de PIB. Eu já falei isso em aula, né? O que é o PIB? Você lembra que eu falei em aula de produção dentro do território? Produto interno bruto. Interno bruto, né? Tudo aquilo que é produzido dentro do território, seja com recursos do Brasil ou com recursos de fora, né? E PNB, o que é PNB? É tudo que é produzido com recursos do Brasil. Estejam esses recursos dentro do Brasil ou fora. Então, vou dar um exemplo, tá? Bem simples. Eu já falei em aula isso, mas vamos lá de novo. Quando um trabalhador argentino, tá, trabalha dentro do Brasil e ele ganha um salário dentro do Brasil, tá? Apesar de ele ser argentino, ele está trabalhando dentro do território nacional. O salário dele é renda, é dinheiro que é gerado dentro do Brasil. Isso fará parte do PIB brasileiro, tá? Mas não fará parte do PNB argentino, porque ele está... Mas não fará parte do PIB argentino, porque ele está trabalhando no Brasil, ele está fora do território brasileiro. Agora, o contrário, um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, tá? Ele gera renda lá nos Estados Unidos, ele fará parte do PIB americano, mas não fará parte do PIB brasileiro, porque ele não está dentro do território brasileiro, não está trabalhando dentro do território brasileiro. Entretanto, esse trabalhador brasileiro que trabalha lá nos Estados Unidos, que gera renda lá nos Estados Unidos, trabalha, sei lá, como entregador de pizza nos Estados Unidos, a renda dele é contabilizada como parte do PNB brasileiro. Por quê? Porque o PNB considera tudo que é produzido por brasileiros, empresas brasileiras, pessoas brasileiras, cidadãos brasileiros, estando ou não dentro do território nacional. Então, por exemplo, uma empresa brasileira, tá? Petrobras, que tem empresa, por exemplo, na Bolívia, ela produz lá na Bolívia. Aquela produção, aquela fábrica da Petrobras na Bolívia não fará parte do PIB brasileiro. Por quê? Porque não foi produzido dentro do território nacional. Contudo, fará parte do PNB brasileiro, porque é uma indústria brasileira, mesmo que produzindo fora. Me fiz entender ou não? Sim, entendi. Naquele exemplo ali do argentino que trabalha aqui dentro do Brasil, ele contabiliza o PIB aqui e PNB é lá. E o PNB na Argentina. Na Argentina, isso. Ah, então tá, entendi. Tudo certo. Ficou claro? Sim, obrigada.
Tá 7. Também já vimos em aula isso. Você lembra que a gente botou em aula direitinho, tá no quadro negro? Fatores de produção. Trabalho, né? Qual é a remuneração do trabalho? Salário, recurso, capital humano, recursos naturais. Qual é a remuneração dos recursos naturais? Aluguel, né? Propriedades, né? Edificações. Que mais? Capital financeiro. Qual é a remuneração do capital financeiro? Juros. E, por fim, a capacidade empresarial de organizar tudo isso. Né? Se for bem sucedido, o empresário vai obter o quê? Lucro. Se não, vai ter prejuízo. Se for incompetente, vai ter prejuízo. Tá bem? Podemos ir para 8 ou não? Sim. Tá. Explique como é calculada a carga tributária. A gente não viu em sala de aulas também isso? Que é o total de tributos dividido pelo PIB? Vimos. Né? A carga tributária no Brasil é em torno de 1/3, em torno de 30%, varia muito de ano para ano. Mas o Brasil geralmente tem uma carga tributária de 30% a 35%. O que significa? De tudo que é arrecadado, de todos os tributos que é arrecadados, que eu vou explicar melhor nas próximas aulas, o que são tributos, tá? Mas de todos os tributos que são arrecadados no Brasil, melhor dizendo, desculpe, me expressei mal, de toda a renda que é gerada, de todo o PIB que é gerado, de toda a riqueza que é gerada no Brasil, 1/3 de cada R$100, em torno de R$30, R$33, vai para o setor público. Vai para a União, o governo federal, vai para os estados e vai para os municípios. Para quê? Para pagar a aula do professor, para pagar o salário do professor, para construir estradas, para política assistencial, Bolsa Família, né? Para manutenção para coleta de lixo, e por aí vai. Tem uma infinidade de serviços públicos para o SUS, né? Para o sistema de educação básica, né? Tudo isso são recursos retirados dos agentes privados, da economia privada, e é transferido para o setor público para prestação de serviço. Então, o que é carga tributária? É aquele dinheiro que sai da mão do privado e vai para o público para a prestação de serviço. No Brasil, em torno de 1/3 do que é gerado de riqueza no privado é transferido para o setor público. Está claro ou não? Sim. Tá. Sim. A 9, pessoal, a 9 eu já falei muito sobre isso, tá? Eu falei muito sobre pensamento liberal e falei também sobre pensamento keynesiano. Eu só vou falar sobre pensamento marxista, tá? Rapidinho. Tá bem? Claro. Bom, o que é o pensamento marxista? Quem foi Marx? Tá? Marx não foi exatamente um economista, tá? Karl Marx foi um cientista político. Ele era alemão, tá? Ele era judeu-alemão, tá? E ele foi um cara muito inteligente, tá? E ele, basicamente, ele foi morar em Londres, tá? E morreu em Londres, inclusive, tá? O túmulo dele está em Londres, tá? E ele começou ele viveu num período onde a Revolução Industrial estava muito forte, principalmente na Inglaterra. As condições de trabalho eram desumanas, né? As pessoas trabalhavam em torno de 16, 18 horas por dia, o trabalhador, não havia quase sindicatos, os trabalhadores viviam em condições bem precárias, a remuneração era muito baixa. Então, a partir desse contexto, Marx começou a escrever a sua obra, né? O Capital, né? Onde ele defendia o quê? Defendia que o Estado devia assumir a produção de todos os bens e serviços na economia, né? Que todos os meios de produção, né, fossem controlados pelo Estado. Então, o Estado não haveria mais a propriedade privada, não haveria mais o trabalhador seria pago pelo Estado e não pela empresa privada. As máquinas, os equipamentos também seriam propriedade do Estado. Tanto é que, se a gente for ver, né, tu tem o símbolo comunista, qual é? A foice e o martelo.
A foice representa o quê? O trabalho no campo. E o martelo representa o quê? O trabalho na indústria, né? Mas tanto a terra, né, quanto a propriedade industrial seria de propriedade do setor público, né? Não haveria mais a chamada propriedade privada, o direito de propriedade. Então, na visão do Marx, né, um mundo assim seria um mundo melhor, mais igualitário, né? Aí entra a palavra igualitária, de igualdade, né? Todo mundo teria uma remuneração muito semelhante, né? Independente, né, de questões como eu já falei anteriormente, né? Em teoria, o modelo... Bom, primeiramente, a obra do Marx é muito boa, tá? Eu li a obra do Marx, tá? Boa parte dela, um livro difícil, um livro denso, mas eu li a obra do Marx. Marx foi um grande cientista político, foi um grande pensador. Agora, na prática, a gente sabe que o comunismo, o socialismo, essa ideia de que o Estado deve controlar tudo, não funciona, ou até pode funcionar, mas funciona mal, tá? Infelizmente, assim. O mundo ideal seria um mundo comunista, onde tu teria, né, o Estado definindo as pessoas, né, tendo emprego definido pelo Estado, o Estado ofertando todos os bens e serviços. Mas o que aconteceu? A produtividade nesse sistema político, nesse sistema econômico, é muito baixa. E isso gera insatisfação da população, gera insatisfação, né, em função de que as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes no seu esforço, nas suas habilidades, nas suas competências, né? E isso o socialismo não consegue contemplar. Então, na corrida por geração de riqueza, por geração de resultados, o capitalismo venceu o socialismo. Não significa que o capitalismo é melhor que o socialismo, fique bem claro. Significa apenas que nessa corrida, nessa disputa, o capitalismo se mostrou mais eficiente. Porém, né, já falei e friso novamente, o grande problema do capitalismo é que essa eficiência decorre muitas vezes de uma concentração de renda, né, de uma concentração de riqueza na mão de poucos. E é por isso que se justifica, muitas vezes, a ação do Estado, a participação do Estado, no intuito de minimizar esses efeitos negativos do capitalismo. Me fiz claro? Alguém quer colocar mais alguma questão ou não? Não, então qual seria a diferença entre os Falei três, um monte assim, uma de principal? muita coisa, né? Os liberais defendem a propriedade privada, os liberais defendem o empreendedorismo privado, o investimento, a relação entre empregado e empregador. Os liberais defendem um modo de produção capitalista, os liberais acreditam que o capitalismo gera mais eficiência econômica, os liberais acreditam que o capitalismo ele é promotor de desenvolvimento e de riquezas, e por aí vai, uma infinidade de coisas que a gente já falou aí ao longo dessa aula aqui, né? E os marxistas, os socialistas, defendem o contrário, acreditam que o Estado controlando a visão coletiva sobre a visão individual ia gerar igualdade, ia gerar uma melhor distribuição de renda, ia gerar mais, digamos assim, uma condição melhor de vida para todos. Tá? Então, né, independente das suas habilidades, das suas competências, do seu esforço. E a visão keynesiana é uma visão intermediária, né? É que ele é capitalista, mas que ele defendia a intervenção do Estado, né? O Estado intervencionista. Em algumas situações, entendi. Em alguns momentos, se faz necessária a presença do Estado como indutor de desenvolvimento. E aí nós temos vários exemplos, inclusive nos Estados Unidos, eu dei exemplo lá nos Estados Unidos, eu posso falar do Brasil, durante aí o governo militar, durante o governo agora nesse século XXI, que foi praticamente um governo de esquerda, né? A maior parte do período do século XXI foi
do Brasil foi comandado por governos de esquerda, então tu teria o quê? Tu teria uma visão mais desenvolvimentista, uma visão onde o Estado estaria presente, seja em políticas assistenciais, seja em políticas de fomento, como Banco de Desenvolvimento, seja com a participação de bancos públicos, né, que estimulariam setores como o financiamento da casa própria pela Caixa Econômica Federal, financiamento do crédito agrícola pelo Banco do Brasil, bancos de fomento como BRDE, BNDES, que estimulam atividades econômicas, investimentos de estatais. Tudo isso é um pensamento intermediário. O modo de produção é capitalista, mas a participação do Estado é muito significativa. Tá bem? Entendi. Uhum. Aí, por último, tá? A ideia era 1 hora, estamos quase 1h30 já conversando aqui. Mas tudo bem, acho que valeu a aula. A pergunta 10, o que é o welfare state? Tá? O welfare state é a economia do bem-estar social, o estado do bem-estar social. Bom, rapidamente, tá? Essa expressão, welfare state, ela surge depois da Segunda Guerra Mundial. O que acontece depois da Segunda Guerra Mundial? Tem 2 blocos econômicos. Tem o bloco socialista, comandado pela União Soviética, e tem o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Tá? Mas alguns países, principalmente os países da Europa, ficam muito próximos ali da União Soviética. Então, a Alemanha, por exemplo, ela vai fazer fronteira com a Polônia, ela vai estar muito próxima da União Soviética, ela vai estar muito próxima de países que eram socialistas, como a Hungria, Iugoslávia e por aí vai. E outros países, a própria Europa Ocidental no geral. Então, a Europa Ocidental adota uma estratégia diferente. Ela adota a política do bem-estar social, né? E aí tem exemplos clássicos, como a Noruega, a Suécia, a própria Finlândia. Né? E o que é essa política do bem-estar social? A Europa Ocidental, ela não deixa de ser capitalista, mas aquela visão liberal que tem nos Estados Unidos, que prepondera nos Estados Unidos, que prepondera no Japão, por exemplo, não vai acontecer na Europa Ocidental. Então, por exemplo, o sistema de saúde inglês, o sistema de saúde público inglês, ele se desenvolve, ele se fortalece nesse período, no pós-Segunda Guerra. Na Alemanha, a mesma coisa, né? Tu tem uma participação do Estado muito grande, tu tem a universalização do ensino público, né? Universidades públicas, enquanto nos Estados Unidos as universidades são majoritariamente privadas, na Europa não, as universidades públicas têm financiamento do governo. Outra coisa, por exemplo, agora veio o presidente francês, né? Instituto Pasteur, né? Investimento em pesquisa, investimento em laboratórios, tudo público, né? Então a Europa, ela tem essa visão keynesianista, esse pensamento keynesiano, esse pensamento intervencionista, desenvolvimentista muito forte, que os europeus chamam de estado de bem-estar social, né? Onde o Estado está muito presente na oferta de educação, na oferta de saúde, no incentivo à pesquisa, desenvolvimento, na área na própria área de assistência, com renda mínima. Né? Então, digamos assim, a Europa é um modelo mais próximo daquilo que seria nem o socialismo, né, que era na União Soviética, nem aquele capitalismo liberal dos Estados Unidos. A Europa parte para um modelo intermediário, um modelo onde o Estado é muito ativo. Então, por exemplo, na Noruega, na Suécia, né, tem um Estado que oferta tudo, né, um Estado que oferta educação, que oferta saúde, com boa qualidade, claro. E por aí vai, né, lazer, né, ciências, escolas universitárias públicas, né? Estado, renda mínima, né? O Estado garante uma renda mínima. É nesses países que surge, por exemplo, a questão do direito da mulher, da licença maternidade, da redução da carga de trabalho, né? Da jornada de trabalho, tudo surge dentro desse modelo, chamado modelo do bem-estar social, modelo de defesa, né, de proteção do Estado ao trabalhador, ao assalariado.
Então, esse modelo de welfare state é um modelo que surge no pós-guerra, principalmente na Europa Ocidental. E os países que mais se destacam nesse modelo, poderia dizer que são França, né, Alemanha Ocidental, né, depois vira Alemanha, né, e Inglaterra. E na Inglaterra, o destaque, eu diria, que é o modelo de saúde pública, né, que a gente copiou, né, o NHS, né, o National Health System, né, Sistema Nacional de Saúde inglês, que é um sistema público, né, e boa parte do SUS é copiado desse sistema inglês. Na Alemanha, tu tem o programa de renda mínima, e na França também, né, muito forte a participação do Estado, a presença do Estado em investimentos, em desenvolvimento de ciência, desenvolvimento de escola. Por exemplo, as grandes universidades francesas são universidades públicas, né? A Universidade de Sorbonne, outras universidades, a Universidade de Paris, tudo universidades públicas. Poderia ficar falando aqui 2 horas sobre isso, tá? Mas é basicamente isso, o estado do bem-estar social. Tá respondido ou não? Sim, obrigada. Então tá, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, agradeço aí. Alguma pergunta, algum questionamento? Não, professor, boa noite, muito obrigada. Não, eu que agradeço a atenção de vocês aí, Boa noite. um bom final de semana para vocês aí, Bom feriado. uma boa Páscoa aí até quarta-feira. Tchau, tchau.